texto em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Nós vamos fazer a leitura e vamos discorrer sobre o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, até o 27. Vamos orar? Ó Deus, nós entramos na Tua presença mais uma vez em oração. Nós acabamos de ler o texto da Tua palavra e agora entraremos, meu Pai, na ministração daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Temos certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração, pois a Tua palavra não volta vazia, pois o Seu Espírito conduziu o Teu servo a escrever, a colocar e a deixar-nos, ó Pai, a frase e a Tua fala tão direta, e nós desejosos somos de também ouvir a Tua voz, mesmo distantes, mas agora podemos, pelo Teu Espírito, entender todo esse processo que o Senhor realizou e ainda continuará realizando até a Sua vinda gloriosa. Amém. Esse texto que nós lemos, ele faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Não somente Mateus, mas nós temos trechos também em Lucas e Marcos a respeito daquilo que Jesus falou. E esse sermão, ele foi proferido e os seus discípulos estavam próximos a ele, e uma grande multidão estava acompanhando aquilo que Jesus estava falando. E tudo aquilo que Jesus disse nesse sermão, de uma forma direta, ele estava ali contrariando muitos dos ensinos que era dado pelos fariseus, que era dado pelos religiosos, que a tradição havia atribuído. E quando o Senhor Jesus ele traz essa doutrina, ela vem e de uma forma impactante para aquelas pessoas que ali estavam ouvindo. E não somente para aquele tempo, mas hoje também. Quando nós olhamos para a doutrina de Cristo, nós vamos observar que aquilo que Ele colocou e que Ele deixou para que fosse seguido, demonstra uma exigência e um nível de excelência muito elevado. Quando você vai acompanhar e observa o sermão, você vai ver que ali nós encontramos trechos onde, até mesmo como eu citei, em qualquer período vai ser difícil. Quando o Senhor diz ali, quando alguém te ofender, ou quando alguém bater na sua face, dê o outro lado. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2. E isto soa muito estranho. Como assim? Se alguém me agredir, eu devo dar a outra face? Eu devo perdoar, orar por aqueles que me perseguem, interceder por aqueles que me odeiam? Que doutrina estranha é essa? Mas essa doutrina, ela se baseia em 2 pontos principais. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. E aí, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a tua força, amar a Deus acima de tudo, parece algo bem fácil de fazer. Mas quando nós analisamos a fala de Jesus,
ela exige de nós uma abnegação, ou seja, uma entrega que nós talvez não estejamos prontos para fazer uma entrega total. E quando nós falamos entrega total, não é só no momento em que você está espiritualmente bem, sabe, aquela semana ou aquele mês que as coisas estão correndo tudo bem e você consegue orar, você vai para a igreja, você lê a Bíblia, espiritualmente você está muito bem, mas quando nós não estamos nessa fase, quando estamos passando por uma fase difícil, uma fase onde as coisas não estão indo bem, onde a saúde já não está indo tão bem, a economia não está boa, existem pessoas que te perseguem, a dificuldade vai ser maior. E nós vamos depender de muito mais esforço para poder entrar no momento espiritual. E a fala de Jesus para aqueles que estavam ouvindo era extremamente direta, porque o Senhor Jesus sabia que aqueles que fossem seguir a Ele, não passaria muito tempo, seriam perseguidos. E no início do Evangelho, a perseguição não foi uma perseguição apenas política, uma perseguição ideológica, ou seja, uma perseguição de pensamentos, de posicionamento, não, a perseguição foi física. Eles correram ali, estavam correndo risco de morte, tinham que abandonar as suas propriedades, deixar a sua família, ir para uma região que não era conhecida, começar tudo do zero. Imagine, irmãos, hoje você pensa nessa situação, você que tem a sua casa, tem o seu emprego, conhece as pessoas aqui na cidade, de repente você tem que deixar a casa que você se esforçou tanto para construir, você tem que deixar o emprego que você gosta, a família, e começar a vida em outro lugar, do zero, sem ninguém te conhecer, depender da ajuda de outras pessoas. E para aqueles que tinham família, a situação mais complicada ainda. Quando nós fazemos uma avaliação e não temos que abrir mão de nada que nós temos hoje, não é difícil amar a Deus, não é difícil ser cristão, é até cômodo. Mas quando se aperta, a situação ela aperta, ou quando estamos passando por adversidade, é que nós podemos analisar verdadeiramente: amamos a Deus? Estamos firmes para seguir aquilo que Jesus propõe? A nossa fé ela é sólida o suficiente para nós suportarmos o que quer que venha sobre nós? Estamos verdadeiramente cientes do chamado para a nossa vida? E se formos questionados, e se alguém colocar uma arma contra a nossa cabeça e disser: olha, você é crente mesmo? Se você é crente, então vai ser a tua última fala. Como eu estou colocando para vocês, irmãos, quando nós não estamos vivenciando essa situação, até podemos falar: com certeza. Mas quando a situação aperta, as coisas mudam. As coisas mudam. Nós temos o exemplo dos discípulos, que quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram, eles correram, eles se afastaram. O Senhor foi para a cruz e eles não estavam ali junto de Jesus, não estavam próximos a Ele. Até mesmo aquele que havia dito que por Ele daria a vida, não pôde fazê-lo no momento que deveria. Para que eu e você tenhamos essa firme convicção, irmãos. Essa firme convicção não é pautada no intelectual, ou seja, não é só da mente. Eu tenho uma mente boa, eu tenho uma fé, a minha fé é muito forte. O brasileiro gosta de falar isso, né? Eu tenho fé em Deus. Tem mesmo fé em Deus? Se for questionado mesmo, se for colocado contra a parede, se as pessoas te ofenderem, se as pessoas virarem o rosto contra você, se as pessoas disserem que não querem mais ficar perto de você, será que a nossa fé vai continuar? Se os filhos nos deixarem, se o esposo te abandonar, se a esposa te abandonar, será que nós estaremos dispostos mesmo a pagar esse preço, ou seja, para vivenciar isso? Só dá para saber, irmãos,
quando nós passarmos por isso. Situações difíceis, eu já passei por algumas, nunca passei por uma situação com arma, alguém contendendo contra mim. Já tive situações em que eu tive que voltar atrás, aceitar as condições, pedir desculpa, pedir perdão, para que as coisas ficassem boas. Isso já não é mais problema para mim. Para que as pessoas tenham paz, não é problema. Situações difíceis, nós aqui não vivenciamos, ainda não. Situações realmente de aperto, não. O Brasil, no período em que nós estamos vivendo, nós temos liberdade de expressão, liberdade de culto. O que tem acontecido é que a nossa fé tem sido provada por outras áreas. Muitas pessoas, agora lembrando da parábola do semeador, que o próprio Jesus desenvolveu a parábola, e quando ele fala a respeito da semente que caiu entre os espinhos, ele fala que a semente caiu entre os espinhos e ela cresceu, mas não pôde dar fruto porque os espinhos a sufocaram. Os discípulos não entenderam aquilo que Jesus havia dito. Posteriormente Jesus foi explicar para eles que a semente é boa e é a palavra. E algumas pessoas até aceitam, recebem a palavra e vai muito bem, mas as circunstâncias da vida, e ele mesmo coloca ali que os desejos, as intenções do coração, tudo isso acaba encobrindo, sufocando, e muitos deixam de seguir a Jesus. E essa, podemos dizer hoje, que talvez seja uma das situações que mais pega a vida dos cristãos. Essas situações que nós podemos vivenciar, porque elas estão bem próximas de nós. Como eu citei, nós não vivemos perseguição, ainda não. Não somos desafiados em risco de morte, também não. A grande maioria de nós não tem que optar entre a família e Cristo. Dificilmente isso acontece aqui no Brasil. Ninguém, pelo menos que eu conheço, tenha perdido o emprego por ser evangélico. Eu não conheço alguém que foi demitido porque era cristão. Não conheço. Talvez vocês conheçam alguém, mas eu nunca conheci alguém que tenha perdido o emprego por ser evangélico, por ser cristão. Então, nós vamos trabalhar aqui o texto. Esse texto, ele continua na mesma pegada que Jesus estava traçando. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Edificar significa construir. Ele usou essa figura de linguagem também, que é uma figura de linguagem tranquila. Em todas as civilizações, seja a mais primitiva que for, se constrói casas, se constrói tendas, se constrói cabanas, se fazem ocas, ou até mesmo vão morar em cavernas, mas esse conceito de estabilizar, estar em algum lugar é muito comum. E ele usou essa linguagem para falar que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Um dos primeiros pontos que nós vamos trabalhar aqui é a questão da obediência. Obediência. Jesus destaca que não basta apenas ouvir as suas palavras, mas é necessário colocá-lo em prática. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. O que significa praticar? Nós acabamos de falar agora há pouco para vocês.
Aí você fala, pô, mas eu realmente pratico a palavra de Deus. Veja, a doutrina do Senhor é uma doutrina rígida. Como eu citei para vocês, essas situações que Jesus colocou ali, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te tomarem a sua túnica, entregue também a capa. Como assim? Por que essa exigência? Afinal de contas, qual a necessidade dessa postura? Por que o Senhor Jesus colocou essas condições? Porque Ele estava falando da sua doutrina. Esta é a palavra. A palavra é isso, irmãos. Doutrina de Cristo. Ele instituiu uma doutrina para que fosse seguido. Ele estava falando para judeus que entendiam que deveriam amar aos seus semelhantes. Os judeus entendiam que eles eram abençoados porque eles eram bons. Eles entendiam que os outros eram escória, ou seja, os gentios eram escória e eles eram separados. Eles entendiam que eles eram escolhidos de Deus e o restante da humanidade não. Que eles deveriam ajudar aqueles que o ajudassem. Que eles deveriam acolher aqueles que o acolhessem. E deveriam odiar aos seus inimigos. Esta era a doutrina. Odeiem aos seus inimigos e amem aos seus amigos. E aí Jesus vem: ame aos seus inimigos. Se você amar aqueles que te amam, se você abençoar aqueles que te abençoam, o que você está fazendo demais? Ele diz: até os gentios fazem isso. Normalmente, em qualquer civilização, as pessoas vão ajudar os seus parentes, as pessoas vão ajudar os seus amigos. Isso é natural. Mas a doutrina de Cristo não. A doutrina de Cristo, ela diz que é para você e eu orarmos por aqueles que nos oprimem. É para nós abençoarmos aqueles que talvez venham contra nós. É para nós ajudarmos aqueles que se colocam como nossos inimigos. Pronto, aí a coisa ficou complicada. Porque amar a quem me ama é fácil. Quem gosta de mim, para eu também gostar e ajudar, tranquilo. Mas o inverso disto, somente a misericórdia do Senhor, somente a graça do Senhor no nosso coração, para quebrar aquilo que nós temos muita resistência. E às vezes acontece até de quando você está esquecendo aquela amargura, aí vem aquela lembrança, fala, não, você já estava quase perdoando, volta, e aí reativa a amargura, a tristeza e o rancor. Estava quase saindo, a pessoa lembra que tem que ficar com raiva, e aí faz cara feia novamente. Para fazer cara feia, não precisa muito esforço. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica. Ouvir, tranquilo. Nossa, que lindo. Tem tanta gente fazendo, mas a Bíblia, as palavras de Deus é tão linda. Tá, você pratica. Não, mas é bonito. Não, muito bonito, gosto da Bíblia. É bonito, coloca as frases. Até crente coloca muitas frases. Mas aquilo, nós praticamos. Praticamos verdadeiramente o cristianismo? Colocar em prática. Jesus orientou muitas coisas. A primeira, como eu falei, é amar uns aos outros. Ele disse isso aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se vocês amarem-se uns aos outros, esse amor que vocês têm um pelos outros, isso vai falar e vai testemunhar de que eu estou em vocês. E o que nós encontramos, irmãos? O que é a religião cristã no Brasil e várias partes do mundo? Não precisa nem muita coisa, basta nós atravessarmos a avenida, já encontramos um grupo que já não considera-nos como os irmãos.
Não precisa ir muito distante, você vai um pouquinho mais lá para cima, já tem um grupo que também não consideram como irmãos, não comungam. Aqui na nossa cidade nós temos alguns grupos evangélicos que não participam de trabalho nenhum que é feito nessa cidade. Nós temos a Marcha para Jesus todos os anos, e alguns líderes na nossa cidade, cristãos, nunca foram em nenhuma das nossas reuniões, mesmo recebendo convite, recebendo carta, o pastor presidente indo visitar. Eu já fui presidente da UMEP, já visitei muitos, já falei com muitos líderes. Só nos procuraram alguns desses líderes quando as igrejas foram fechadas por conta da pandemia. Apareceram muitos líderes que eu nunca tinha visto nas reuniões. Todas as nossas reuniões estavam lá. Quando liberou as igrejas, nunca mais apareceram. Não participam de nada. O básico que Jesus colocou: amar os irmãos, não é os estranhos. Amai-vos uns aos outros. Ele falava para os seus discípulos, para eles se amarem uns aos outros. Não estava falando para amar o mundo, não estava falando para amar o inimigo, ele estava falando para amar os próprios irmãos. E já começa a dificuldade por aí. É só pela misericórdia de Deus, amados. Só pela misericórdia de Deus, porque se nós formos avaliar o tipo de amor que a igreja desenvolve, que muitos cristãos desenvolvem, nós não passaríamos no crivo. Na primeira prova nós já seríamos eliminados. Muitos, é óbvio, não estou generalizando, tem pessoas que amam de verdade, mas como eu estou colocando aqui para vocês, não precisa ir muito longe. Atender a necessidade aos carentes, lembrar-se dos encarcerados, visitar aqueles que estão presos. Aí piorou, Jesus, sinto muito. Visitar preso? Visitar preso. Visitar preso é obrigação da igreja. Jesus mesmo disse: estive preso, não fostes me visitar. Estive nu, não me vestiste. Tive sede, não me destes de beber. E aí perguntaram: mas quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos com fome? Todas as vezes que vocês não fizeram a um desses meus pequeninos, não fizestes a mim. Vocês percebem como é muito sério ser cristão, irmãos? Ser cristão mesmo, ao pé da letra, uma coisa séria, não é para poucos, não. Aliás, não é para muitos. Muitos até começam, acham que vai, não, é beleza, ser crente é ótimo, na primeira tropeço que tem, pronto, não vou mais naquele lugar, tanta coisa que coloca, você fica olhando assim, só, oh meu Deus, não faz muito tempo estava se derramando, de repente, imagine se tivesse que ser provado a fé diante de uma adversidade genuína, fugir, sair do seu país, sair da sua nação e talvez trabalhar num lugar estranho, aprender uma outra língua para poder viver o seu cristianismo, visitar os enfermos, lembrar-se dos encarcerados, visitar os enfermos, apresentar boas novas de salvação, amar ao próximo, perdoar, oração, jejum, e orou. Vocês perceberam que o negócio não é simples, né? Aí você fala assim: eu sigo Jesus, eu faço assim que Jesus manda, faz. Eu nem falei tudo aqui, irmãos, né? Se fôssemos praticar, isso eu faço, isso daqui eu faço. Obediência é o que o Senhor exige. Ele não exige sacrifício, ele exige obediência. Se nós obedecermos, naturalmente nós vamos fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos.
Se nós obedecermos à vontade dele, o nosso comportamento, a nossa forma de olhar a vida, ela vai ser diferente. Porque naturalmente você vai fazer essas coisas. Não vai ser mais forçado, não vai ser mais algo que vai ser difícil. Naturalmente você vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele promete, irmãos, que não é na força do nosso braço, mas é pelo Espírito dele que nós podemos vencer. E quando nós achamos que é pelo nosso esforço pessoal, aí nós vamos fraquejar, aí nós não vamos conseguir passar nem no primeiro. Mas por que nós precisamos buscar o Senhor constantemente? É porque o Espírito dele é quem nos reveste, é o Espírito dele quem nos impulsiona, é o Espírito dele quem nos dá graça para fazer e seguir essa vontade do Senhor. Porque enquanto os discípulos estavam sem o Espírito Santo, fugiram, correram. Mas quando eles receberam a consagração do Espírito Santo, mudou completamente. Mudou a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de João. Todos foram transformados. Quanto mais cheio do Espírito nós tivermos, mais nós vamos ter facilidade em perdoar. Quanto mais cheio do Espírito nós tivermos, mais misericórdia vai estar no nosso coração. Quanto mais cheio do Espírito nós tivermos, mais dispostos a servir nós seremos. E não vai ser difícil servir. Por quê? Porque o Espírito, ele nos induz a fazer a vontade do Pai. A igreja verdadeira, o cristão verdadeiro é aquele que busca o poder do Espírito. Nós não temos que vencer pela nossa capacidade. Muitos seguem uma vida cristã seguindo regras, porque tem pessoas que gostam de regras. E quanto mais regras, mais rigor, as pessoas se sentem certinhas. Ah, eu faço isso, eu visto desse jeito, eu corto o cabelo dessa forma, eu não faço isso, eu não faço aquilo. A pessoa se sente, olha, toda certa. Mas quando fala assim, amai-vos uns aos outros. Ah, peraí, amar não. Eu posso amar, mas as pessoas que estão próximas a mim, aquela pessoa vai ser difícil. Mas você veja que seguir regras não é tão difícil. Não é difícil. O difícil é fazer aquilo que Jesus mandou fazer. O segundo ponto aqui é a fundação, ou seja, alicerce. A rocha representa Jesus Cristo, a base sólida para a nossa fé e vida. Jesus esteve no mundo como homem, viveu e morreu para deixarmos o exemplo. Jesus foi ativo, instruiu seus discípulos, reunia-se com multidões, mas tinha tempo para comunhão, tinha tempo para comunhão com os seus discípulos. Jesus visitava os enfermos, Jesus estava onde havia necessidade, ele não fazia distinção, ele estava junto com os pobres, também aceitava o convite dos religiosos, foi na casa de fariseu, recebeu fariseus também na sua casa, ele esteve aonde necessitava. Então Jesus, ele representou o que é o verdadeiro servir. O servo genuíno é fazer aquilo que Jesus fez. Ele estava disposto, estava disponível, estava à vontade para fazer aquilo para o qual ele foi chamado. E sempre fez algo com amor. E não tem como nós não deixarmos de perceber o diferencial daqueles que fazem com amor a obra do Senhor. Assim como muitas pessoas que são profissionais, e quando você pergunta, é uma pergunta básica que é feita por um professor ou por uma professora, por que você leciona? Porque eu amo os meus alunos, eu amo dar aula. Aí pergunta para um confeiteiro, eu amo a confeitaria. Aí pergunta para um médico, porque eu amo a medicina. Tu não acha normal essas coisas? Parece tão bonito. E para nós? Por que você é cristão? Porque nós somos cristãos. Porque eu amo ser cristão?
Não, o diferencial é: eu amo a Cristo. O mundo diz: eu amo a medicina, eu amo a confeitaria, eu amo lecionar. E o cristão, ele diz: eu amo a Cristo. Não é amar ser cristão, é amar a Cristo. Porque o amor que nós temos a Cristo reverte em nós. Porque, irmãos, porque o médico, ele não é medicina. Porque um professor não é uma escola. Mas o cristão, ele é um Cristo aqui na terra. Eu e você temos Cristo em nós e representamos Cristo. Nenhuma profissão aqui na terra pode representar a si mesmo. Mas você e eu temos Cristo em nós. Então eu posso, e você também pode. Por que eu sou cristão? Porque eu amo a Cristo. Eu não amo ser cristão, eu amo a Cristo. A tempestade da vida, a chuva, os rios, os ventos simbolizam as adversidades que todos nós enfrentamos. Jesus deixou bem evidente em seu ministério que os seus discípulos seriam perseguidos, seriam mortos por conta do Evangelho. Nunca deixou de existir grandes desafios à expansão do Evangelho. O Evangelho sempre encontrou grandes barreiras e vai continuar encontrando barreiras. Assim que Jesus morreu e ressuscitou e assuntou aos céus, ou seja, subiu aos céus, a coisa ficou feia para os discípulos. Não demorou muito, a perseguição veio. Nós temos o primeiro mártir, servo de Deus, o nome do cidadão é Estevão. Estevão, o primeiro mártir. E o apóstolo Paulo lembra muito bem, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo lembrou que ele era jovem e viu Estevão ser apedrejado, e ele, Paulo, segurou a capa dos que apedrejavam a Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha e vê o Senhor e ora para que Deus perdoe aqueles que estavam apedrejando. E eu já falei isso aqui para vocês e vou repetir, que às vezes quando a gente fala aqui na nossa cultura apedrejar, nós pensamos em pedra, né? Uma pedra que caiba na mão. Naquele período, apedrejar significava pegar um paralelepípedo, uma pedra grande. E não é jogar, a pessoa estava caída no chão e jogavam-se a pedra grande no peito e na cabeça para esmagar a cabeça da pessoa. Não é apedrejar como, fulano está correndo, você jogando a pedra, não. Quando a gente era moleque, né? O moleque tinha essas manias, brigar e já, pumba, pedra no outro. Enquanto a pessoa está longe, não, apedrejamento naquele período era apedrejamento com pedras grandes, para fazer um estrago. E aquele homem, quando recebeu essa primeira, segunda pedra, ele já vê a glória do Senhor, e o amor de Cristo estava nele, que ele pede para que o Senhor não impute o pecado, a falta daqueles homens que estavam apedrejando. Assim como o próprio Cristo também o fez, quando estava sendo crucificado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é um nível de Cristo em nós muito elevado. É um nível de Cristo em nós que vai muito além do básico da vida cristã, muito além de uma vida religiosa. É uma transformação tão grande na mente e no coração, que como alguém está sendo massacrado, apanhando, sendo apedrejado, e tem misericórdia daquele que está apedrejando, irmãos, que amor é este? Que amor é este? É estar muito cheio de Cristo, estar muito cheio de Cristo. E é isto, as tempestades, dificuldades, todos nós passamos. Obviamente algumas são mais complicadas, problemas com saúde. Eu tive um tempo que tive problema de saúde, foi um problema grave.
tão grave que os médicos nem detectaram que era. Eu tive infarto renal num rim, passou 2 anos, tive no outro, tomando remédio, estava tomando anticoagulante. A médica havia dito: olha, você vai ter que tomar esse remédio a tua vida inteira. Um remédio baratinho, custava R$240 há 8 anos atrás, 20 comprimidos. Só de remédio que eu economizei já deu quase 20 mil reais que eu não gastei com remédio. Eu estava falando para minha filha essa semana. A médica disse: o senhor vai ter que tomar esse remédio a sua vida inteira, se o senhor não quiser ter outro infarto renal. Por ano eu ia gastar R$2.200. Em 8 anos que eu não tomo remédio, já são 17.200 só de remédio que eu não gastei. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia de mim. Não é por eu ser bom, é porque Ele é bom. E por que Ele fez isso comigo? Eu tinha saúde plena, não tinha problema de saúde, não tinha nada. Bastou o Senhor fazer assim, pof, de uma hora para outra. Eu estava em casa almoçando, eu até achei que o problema era que eu estava com dor no intestino. Acho que me fez mal, porque eu estava comendo alguma coisa, que nada, eu estava tendo um infarto renal. Eu achei que eu estava tendo um problema no intestino, estava com cólica, e a cólica foi aumentando, até que eu não consegui nem mais ficar em pé. Fui no hospital, fiz exame, achamos que era intestino, levou quase 20 dias para descobrir que eu tive um infarto renal. E aí, o que se faz? O médico disse: não tem nada que fazer para você. Não tem cirurgia, não tem remédio, não tem nada. O primeiro médico falou assim: você vai tomar AS, tá? Toma AS infantil, um comprimido por dia, que não vai ter problema. Irmãos, não tem problema. Passei na angiologia, a médica me passou como eu citei para vocês agora, o anticoagulante, o mais forte que tinha. E eu tomando o anticoagulante, eu tive outro infarto. Tomando o remédio, não me livrou do infarto. O Senhor mostrou para mim que eu dependia dEle. A saúde que eu tenho dependia dEle. Não adiantava eu tomar remédio, eu tive infarto de novo. E Ele me curou, irmãos. Ele me curou. São 8 anos que eu estou aqui, não tive mais nenhum problema. Não tomo anticoagulante, não tomo medicamento. Aliás, eu não tomo medicamento nenhum. Geralmente quem tem problemas renais tem pressão alta. A pressão vai lá para as alturas. A minha pressão, graças a Deus, é normal. É mérito meu? Obviamente que não. É a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor está disponível para aquilo que Ele quer. Agora eu sou louco de não fazer a vontade dEle. Não tem como não fazer a vontade dEle. Ele me mostrou que eu dependo dEle, porque Ele faz assim, já era. Antônio Nery fica na história. Foi bom enquanto durou. E o Senhor teve misericórdia. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós estamos nas mãos do Senhor. Os discípulos fugiram, correram, mas depois enfrentaram. Todos eles enfrentaram de frente a morte. Pedro foi morto. Tiago, logo no início, foi decapitado, cortaram a cabeça. E muitos dos apóstolos passaram por situações, mas eles estavam transformados. Busquemos, irmãos, essa fortaleza não é na religião, fortaleza é em Cristo. Buscar esse Cristo em nós, Ele vem sobre as nossas vidas, Ele reveste-nos, e nós vamos poder vencer as tempestades, passar pelas adversidades, entender que o Senhor, Ele estando em nós avançamos. E as consequências? Quem edifica sobre o rochedo, Jesus, resistirá às tempestades, enquanto quem edifica sobre a areia, mundo, sofrerá as consequências desastrosas. A grande vantagem é edificar em Jesus.
As tempestades, os ventos, os rios passam, porém estaremos bem alicerçados. A força não vem de nós, a força vem dele, porque o alicerce é ele é a fortaleza. Mas enquanto aqueles irmãos que se apegam às coisas do mundo, ainda estão muito apegados ao mundo em si, não estão firmados em Cristo. Se nós nos firmarmos em um emprego, nós não temos garantia. Aqueles que se firmam na política vão ser decepcionados. Aqueles que se firmam no relacionamento vão ser decepcionados. Nada nesse mundo nos sustenta. O único amor verdadeiro é o amor de Cristo. Esse amor, ele não falha. Tudo mais, as pessoas podem falar que gostam de você, as pessoas podem falar que te amam. Isso dura pouco, irmãos. Dura muito pouco. Basta contrariar, pisou no calo, pronto. E nós somos assim. Não é que fulano ou beltrano é pior, é que nós temos essa natureza. Quando nós menos esperamos, o ódio já vem, irmãos. O ódio já vem. Quando você menos espera, você já está desejando um raio cair na cabeça do abençoado ou da abençoada. Depois você tem que passar um tempão pedindo misericórdia do Senhor, me perdoa, Senhor. Mas se Deus atendesse, olha, talvez nós nem estaríamos mais aqui. Porque tem muita gente que não gosta de nós. E você nem sabe por quê. Nem sabe por quê. As pessoas olham e falam, fulano é metido, coisa e tal. Nunca falou, nunca dirigiu a palavra, mas faz avaliação. Nós somos desse jeito. Nós somos uma bênção, não somos? Somos uma bênção. Se não é a misericórdia do Senhor. Estou terminando, meus queridos. Avalie a sua fundação. Avalie o seu alicerce. Está edificando a sua vida sobre Jesus ou sobre as coisas? Você está firmado em Cristo ou está firmado em relacionamento, em trabalho, em dinheiro? Onde está firmado a nossa fé? Aplique os ensinamentos de Jesus em sua vida diária. Todo dia nós temos que praticar. Todo dia temos que praticar, irmãos. Todo dia. Você venceu, conseguiu perdoar, conseguiu, glória a Deus por isso. Não vai demorar muito, você vai ter uma chance de provar de novo. Por quê? Porque nós vamos ser testados novamente. Busque orientação divina nos momentos de crise. Eu vou citar algumas das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, pobres em espírito. Não é pobre de dinheiro, não. Não basta ser pobre para ser bem-aventurado. Aliás, pobre não é bem-aventurado. Pobre está buscando ser bem-aventurado. E a palavra é pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre em espírito, irmãos, é uma postura, é não ser orgulhoso. Isso está falando de religiosidade. Eu não falei no início? Nós encontramos irmãos que são tão religiosos que nem olha para o lado. Por quê? Porque segue ali, não quer nem ser atrapalhado por ninguém. Então esse não é pobre de espírito. Ele é orgulhoso, orgulhosa de espírito, porque está se vangloriando da sua postura religiosa. O pobre de espírito é alguém que entende a sua fragilidade, a sua pequenez, e sabe que nós fazemos parte de um povo muito grande, e existem muitas diferenças. Basta nós sairmos daqui do nosso culto e você for para uma outra congregação, já vai ter um outro ritmo, outras pessoas, e às vezes o ritmo que lá eles têm, ou as coisas que fazem, pode achar que o outro não é crente. Não faz muito tempo, os evangélicos pentecostais olhavam para os irmãos tradicionais como se não fosse crente. Eu vivi um tempo onde se uma crente estivesse usando brinco, já achava que era do demônio. Desde quando o demônio faz brinco, irmãos? Tem bijuteria, demônio? Não tem. Não, mas para muito crente,
A pessoa podia estar pregando, falando mas olhava, ixi, tem batom, a boca está pintada, ixi, Jezabel, ixi, pronto. Não precisava muita coisa. E eu não estou falando de gente estranha. Estou falando de cristãos pentecostais. E não estão distantes de nós. Não pense você que você passando de calça comprida, a irmã vai te dar paz do Senhor, que não vai dar paz do Senhor. Eu falei, já está no inferno. Oxe, tem misericórdia. A coisa é feia. Agora você imagine se nós dependêssemos dos outros para sermos salvos. Não é? Eu estou falando isso, mas eu vivenciei isso. Eu passei isso na infância. Eu vivi em igreja que a doutrina e as regras eram assim. Eram bem rígidas. Eu não podia brincar, não podia jogar bola, não podia empinar pipa, não podia fazer nada. Assistir televisão é do diabo, irmãos. O diabo é engenheiro, é arquiteto, é tudo. É televisão durante muito tempo. Pobre de espírito é quem não é orgulhoso da sua postura religiosa. Entende que todos nós somos frágeis. Nós não vamos coadunar, ou seja, não vou concordar com aquilo que não é cristão. Aquilo que é do mundo. Mas olhar para um irmão e achar que nós somos melhor porque ele é diferente, está fazendo aquilo que é diferente, está guardando um dia que nós não guardamos, usa uma veste que nós não usamos, o culto é de um jeito que é diferente do nosso. Nada disso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem disse isso? Jesus o Nazareno, o Filho de Deus. Bem-aventurados pacificadores. O que são pacificadores? São as pessoas que quando vem alguém chateado, nervoso, vai lá e acalma. Não vai lá e coloca mais fogo, né? Coloca mais gasolina no negócio. Vai lá e tranquiliza. Você é um pacificador. Bem-aventurado aqueles que serão perseguidos. E eu termino por aqui, amados. O Senhor tem nos dado graça, somente pela misericórdia dele é que nós chegamos até aqui. Somente pela misericórdia de Deus que nós alcancemos coração sábio. O Senhor nos fez passar por tantas coisas e chegamos até aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor. Fique com essa palavra. Firmados, alicerçados na rocha que é Cristo. O mundo passa. Aliás, tudo vai passar. Nada permanece para sempre. Até as coisas mais sólidas acabam desmoronando. Mas aqueles que estão firmados em Cristo não serão abalados. Vamos orar? Vamos aproveitar essa palavra e você colocar no seu coração, direcionar a sua vida. Avalie como é que está, como é que você tem andado, como tem sido o seu comportamento como cristão.